Muitos dos grandes investidores dizem que chegar nos primeiros 100 mil reais é a tarefa mais difícil. Tem gente até que diz que é mais difícil você ir dos 0 aos 100 mil do que dos 100 mil até o primeiro milhão. Isso eu ainda não sei dizer para vocês porque eu ainda não cheguei no primeiro milhão, mas já atingi meus primeiros 100 mil investidos lá em 2020 e nesse vídeo eu vou contar para vocês essa minha trajetória dos 0 aos 100 mil. Agora um ponto importante, realmente eu não sei se é mais difícil ir do 0 aos 100 mil ou dos 100 mil ao milhão, mas uma coisa é fato, depois que você atinge os seus primeiros 100 mil e você chega nesse marco, chegar no primeiro milhão vai ser só questão de tempo, se você conseguir manter o mesmo foco que te levou do 0 aos 100 mil. E nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês dessa trajetória. Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Teles do canal Teles Invest, estamos voltando com tudo aqui no YouTube, agora vai ter vídeo toda semana para vocês. O canal tá com cara nova, nome novo, né? E para você não perder o que vem por aí, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para as notificações e acompanhe esse vídeo até o final para vocês entenderem como que foi essa minha trajetória do 0 aos 100 mil e pegar ensinamentos que podem ser utilizados para a realidade de vocês e atingir esse mesmo objetivo e muito mais lá na frente, tá? Então acompanhe esse vídeo até o final que vai trazer com certeza conhecimento de valor para vocês. Vamos lá, né? Vamos começar das origens, né? Nunca tive nenhuma referência na minha família sobre investimentos, mercado financeiro ou qualquer coisa do tipo. Vim de uma família bem pobre, né? Então não tinha nada de conhecimento sobre investimentos ou alguém que me orientou desde cedo. Fui descobrir esse mercado sozinho, né? Lá quando eu comecei a trabalhar, em 2015, meu primeiro trabalho, tinha 19 anos, comecei ali ganhando um salário de R$950 por mês. Eu sempre quis ser rico, né? Desde criança, eu sempre tive esse sonho de ter essa liberdade, de poder tomar decisões sem me preocupar com o dinheiro, viajar, aproveitar as coisas melhores da vida, muito por conta de uma infância onde eu sempre fui muito restrito de poder fazer as coisas que eu queria, viajar e tal. Então, esse sempre foi um desejo que eu tive, mas eu não sabia como que eu ia fazer para atingir esse objetivo, né? Não tinha esse norte, não tinha esse conhecimento. E aí, meu primeiro trabalho ali em 2015, onde eu ganhava R$950 ali por mês, eu já tinha essa disciplina de guardar todo mês ali R$300, às vezes eu guardava 200, né, ia guardando ali um valor todo mês na poupança, porque eu não tinha nenhuma noção de investimentos, até que ali em outubro de 2016, um amigo ali de trabalho, eu comentando com ele que estava ali guardando dinheiro e tal, que já estava ali com 3 mil e pouquinho ali guardado, ele falou, mas onde que está esse dinheiro? Eu falei, tá na poupança. E aí ele chegou e falou para mim, olha, não recomendo você deixar seu dinheiro na poupança, tá perdendo para a inflação. Na época, né, ali em 2016, a taxa de juros estava alta. Ele falou, por que você não investe no Tesouro Selic? Por que você não investe ali na renda fixa? E eu falei, mas eu não entendo isso, como que funciona? Me recomenda alguma coisa, um livro. E aí ele me recomendou um livro, que foi o primeiro livro que eu li, Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. E aí, lendo esse livro, comecei a me interessar muito pela área, né? Entendi como que os juros compostos funcionavam no seu patrimônio ali ao longo do tempo, né? É um livro mais voltado para renda fixa, depois eu fui evoluindo bem mais, só que nessa época foi o que me deu esse pontapé inicial para eu me interessar sobre investimentos e aí comecei a estudar sobre investimentos, li vários outros livros, só que como boa parte das pessoas que começa a pesquisar sobre o mercado financeiro, infelizmente é um mercado que tem muita gente que quer te fazer promessas de dinheiro fácil, muito conteúdo com diversos conflitos de interesse para te vender alguma coisa. E aí eu acabei caindo nessa ideia de day trade, ficar fazendo compra e venda ali de ativos, tanto de criptomoedas, com alavancagem, day trade, até mercado forex eu já mexi, tudo que não presta, né? Eu já caí nesses tipos de golpes aí, de acreditar em análise gráfica, etc. Acabei tirando esse dinheiro da renda fixa que eu tinha na época, isso ali já para 2017 mais ou menos, né? No final de 2016 eu fui promovido, então eu estava ganhando 900 e pouco, R$1.000 ali, comecei a ganhar 4 mil por mês. Nesse período, eu comecei a investir, especular na verdade, né? Achava que estava investindo, mas estava especulando. Comecei a mexer com pseudo-investimentos, que na verdade eu ia estar especulando e perdendo dinheiro no longo prazo, né? Que é uma coisa que não tem nenhuma sustentabilidade científica, né? Análise gráfica é uma coisa que você tenta prever o que vai acontecer no futuro, baseado em padrões que aconteceram no passado. Só que no mercado financeiro, o passado e o futuro ele não tem nenhuma relação de causa e efeito, né? Então,
você se guiar para tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro baseado no passado é uma métrica errada. E no início eu acabei ganhando dinheiro por sorte, confundi sorte com competência e acabei quebrando, né? Em junho de 2018 eu quebrei, perdi tudo e aí na época eu fiquei sem saber o que eu ia fazer, porque eu tinha passado boa parte do meu tempo estudando análise gráfica, day trade, achava que entendia, fiquei sem entender por que isso estava acontecendo, por que não estava dando certo. Acabei perdendo e quando a gente vai perdendo, a gente vai tentando recuperar, vai correndo mais risco e acabei quebrando, perdi tudo em junho de 2018. Cheguei a ter próximo de 100 mil reais na época, 90 e poucos mil, quase 100, e quebrei com tudo. Fui perdendo aos poucos ali até chegar a quebrar com tudo, né? Aí o que eu fiz, né? Ali em julho de 2018 mais ou menos, eu comecei a ver, não, tenho que entender por que isso aconteceu. Como que os maiores investidores do mundo investem? Como que tem cara que investe há 20, 30 anos e não quebrou? Qual estratégia que eles utilizam de investimentos? Aí eu comecei a ler os livros dos maiores investidores do mundo, né, tanto do Brasil quanto lá de fora, e descobri que a metodologia de investimento que eles utilizavam era completamente diferente do que eu fazia. Né? Isso de ficar olhando análise gráfica, esse tipo de coisa, não era o que tinha levado esses grandes investidores ao patamar que eles estavam. E sim investir em boas empresas, né, baseado em fundamentos sólidos, análise fundamentalista, contabilidade. Eu vi que o que eu precisava estudar para analisar uma empresa era outra coisa e que para eu ter ganhos consistentes no longo prazo, eu precisava investir com a visão de sócio e montar uma carteira diversificada com boas empresas. E aí eu comecei a estudar sobre isso, li vários livros, li um livro de contabilidade que me ajudou muito, que é esse Guia de Contabilidade para Investidores. Então aprendi ali o básico de contabilidade, DRE, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa. Comecei a analisar empresas ali, tanto no Brasil quanto fora, né? Comecei a treinar isso para aprender, né? E começar a investir. E aí eu tive que recomeçar do zero. Em agosto de 2018, eu recomecei meus investimentos do zero, recomecei, só que dessa vez eu decidi ser bem mais radical, porque é um outro ponto que é muito importante a gente entender, né? Quando a gente está começando do zero, é sempre muito mais difícil, né? Porque dinheiro faz dinheiro. Então, se você está começando do zero nos seus investimentos, você não tem patrimônio nenhum, no início vai ser muito mais difícil. Então, eu decidi ser bem mais radical no início. Geralmente é até bom você ter um pouco de equilíbrio nos seus investimentos, porque se você começa de uma forma muito radical, vivendo de uma forma muito restrita para investir, vai chegar um ponto que você vai se desmotivar também, né? E aí pode acabar saindo da tua estratégia e não conseguir mais poupar, tal. Então é bom você fazer não da forma que eu fiz nesse ponto, de ser muito radical, para você também não acabar se desmotivando. Você fazer de uma forma constante, né, poupando ali 25%, 30% do que você ganha, mas de uma forma constante ali todos os meses investindo, vai te dar um resultado muito bom a longo prazo. Só que na época, por ter acabado de quebrar, né, eu queria recuperar o tempo perdido, eu decidi viver durante um período ali de forma mais restrita. Então fui morar num kitnet, onde eu pagava ali na época em torno de 400, 500 reais de aluguel, não lembro direito, mas era algo assim, entre 400 e 500 reais. Isso foi em agosto de 2018. Eu decidi que iria viver com R$1.000 por mês naquela época. Então eu ganhava 4 mil por mês, eu investia 3 e vivia com 1.000. Desses 1.000, eu gastava ali entre 400 e 500 de aluguel, tinha 300, 350 ali que eu separava para mercado, só comprava o básico ali no mercado, arroz, frango, ovo e macarrão só. Era basicamente isso que eu comprava. E o restante que sobrava era para pegar uma passagem de ônibus ali para ir para o trabalho, porque no meu trabalho às vezes tinha condução para ir, quando não tinha eu pegava um ônibus. E foi assim que eu fiz durante boa parte do tempo até ir aumentando ali o meu patrimônio, né? E quando você está num objetivo, né? Você está no objetivo de atingir seus primeiros 100 mil reais, é sempre bom que você crie metas menores ao longo do caminho. E foi o que eu fiz. No meu caso, a minha primeira meta já era de 50 mil. Né? Você pode até fazer metas menores. Quando eu atingir meus primeiros 10 mil, eu vou fazer tal coisa. Quando eu atingir meus primeiros 30 mil, eu vou me dar um presente tal, que é uma coisa que eu quero. Vou fazer uma viagem tal. E aí, assim, você vai se premiando e vai comemorando essas pequenas conquistas até
o seu objetivo final. Isso vai te manter motivado também. É importante você ter essas metas. Então, a coisa que eu mais detestava na época era andar de ônibus. Eu odiava andar de ônibus. E eu pegava muito um ônibus lotado, em pé, num calor absurdo. Na época eu morava no Maranhão ainda. Então, fiquei 4 anos lá trabalhando. Então, foi um período que era horrível para mim. 7 da manhã já estava um calor absurdo no ônibus. Eu com a roupa do trabalho quente, né? Então, era horrível e a coisa que eu não queria mais era andar de ônibus. Então, minha primeira meta, quando eu atingi meus primeiros 50 mil investidos, foi parar de andar de ônibus e andar de Uber, começar a andar de Uber. E eu levei 15 meses para sair do zero até os meus primeiros 50 mil, né? Demoraram 15 meses, aí em outubro de 2019 eu atingi ali meus primeiros 50 mil investidos, né? Levou 1 ano e 3 meses para ir do zero aos 50 mil. E uma coisa importante, né, que é aquilo que eu falei, que dinheiro faz dinheiro, eu demorei 15 meses para atingir os primeiros 50 mil, só que 5 meses depois de ter atingido meus primeiros 50 mil, eu já cheguei nos meus primeiros 100 mil investidos. Eu levei 15 meses do zero aos 50 mil, mais 5 meses dos 50 mil até os 100 mil, né? Então, acabou sendo bem rápido, até porque nesse meio termo, né, quando eu atingi meus primeiros 50 mil investidos, eu também vi que só ficar poupando para investir e estudando investimentos não seria o suficiente, porque por mais que você seja um excelente investidor, vamos supor que você é um cara gênio dos investimentos, mas você ganha pouco, só consegue investir ali 200, 300, 400 reais por mês, vai chegar um cara que guarda o dinheiro dele na poupança, mas consegue investir 5, 10 mil por mês e vai ter um patrimônio muito maior que você. Então, mais importante do que investir é você focar no seu trabalho, no seu desenvolvimento, focar em você, investir em você para se tornar mais capacitado e conseguir ganhar mais. Seja na empresa que você trabalha, ou empreendendo, ou criando outras fontes de renda, é muito importante que você invista em você. Então você tem que poupar uma parte do seu salário, ter um planejamento financeiro para investir todo mês? Tem. Só que essa não deve ser a sua prioridade. Sua prioridade tem que ser se desenvolver como profissional para conseguir ganhar cada vez mais. E aí tem várias formas que você pode fazer isso, né? Você vai encontrar ali sua aptidão, o que você se identifica melhor, estuda sobre isso, busca remunerar esse trabalho, veja outras pessoas que são referência nessa área que você está querendo atuar e começa. O mais importante é começar. O fator tempo é o fator exponencial que faz com que o montante que você está querendo criar ele se multiplica ao longo do tempo. O tempo ele é muito importante. Então eu comecei lá em 2018 do zero, né? Eu recomecei do zero em 2018 com 23 anos, porque queria ter tido esse direcionamento antes, né? Esse direcionamento de como que eu deveria investir meu dinheiro para construir patrimônio com consistência no longo prazo. Eu queria ter esse conhecimento antes, mas infelizmente eu não tive. Então eu acabei tendo que fazer isso de uma forma mais tardia. Mas 23 anos também não é velho. Tá bom, tem gente que começa depois. E mesmo assim a gente nunca está satisfeito. Eu conheço gente que começou com 19 anos e diz que queria ter começado antes. Justamente porque o tempo é um fator primordial. Para de adiar. Eu só tenho 100 reais. Começa com 100 reais, mas começa. Dê esse primeiro passo, porque isso vai fazer total diferença lá na frente para você construir um patrimônio. A partir do momento que você começa com 100 reais, você já vai se cobrar mais, de estudar mais, de ser mais responsável com o seu dinheiro, para já ir investindo mais. Então, começar já vai mudar sua mentalidade em relação a muita coisa e vai fazer com que você atinja seus objetivos mais rápido. E agora, Teles, quero chegar nos meus primeiros 100 mil. Quais são as dicas que você considera mais importantes para eu utilizar na minha vida para atingir esse objetivo? Então, primeira, comece o quanto antes, mesmo que seja com pouco, tá? Porque no início é normal a gente fazer um monte de cagada, cometer erros e perder dinheiro, isso é normal. Isso faz parte do processo de aprendizado. Então tem muita gente que fica querendo juntar dinheiro para começar a investir e aí começa com um valor alto, faz cagada, perde dinheiro e se desmotiva. Começa com 100 reais, começa com pouco. Você vai aprender. O mesmo que você aprende, o erro que você comete com 100 reais, o erro que você comete com 100 mil reais, vão te ensinar a mesma coisa. Então, aprenda começando com pouco. Comece com pouco, mas comece. Isso vai fazer você começar a criar casca, começar a aprender, ter experiência,
né? E aí nesse período você vai estudando, se aprimorando mais. Então, começar o quanto antes, por conta do tempo ser um fator primordial nos investimentos e também para começar pequeno, começar com pouco, vai te ajudar a ganhar muito mais lá na frente, porque você aprendeu com pouco, você evita de perder mais lá na frente e faz com que você consiga atingir resultados muito melhores. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo, investir em você, né, na sua capacitação profissional, né, criar outras fontes de renda, empreender, fazer renda extra, focar em aumentar a sua renda. Esse deve ser o seu foco número 1, até acima do investimento. O seu foco número 1 deve ser aumentar a sua renda. Porque o investimento, ele é uma ferramenta para você potencializar os ganhos do seu trabalho e você conseguir proteger também o seu patrimônio. Porque muita gente acha que investimento é só ganhar dinheiro. Não é isso. Investimento também é para proteger o seu patrimônio. Não se esqueça que a nossa moeda ela tem inflação. O Plano Real completou recentemente aqui 30 anos de existência, quase 700% de inflação nesse período aí de 30 anos. Então, pessoa que não teve aumento de salário, por exemplo, e ganha a mesma coisa do que 5 anos atrás, ela está conseguindo comprar bem menos coisa do que ela comprava 5 anos atrás, porque o dinheiro vai perdendo valor. E se você não investe em ativos reais que protegem seu dinheiro da inflação, você vai empobrecendo ao longo do tempo, sua qualidade de vida vai caindo. Então investir também é um mecanismo de defesa. Então você precisa sim investir, só que o seu foco principal tem que ser aumentar a sua renda, porque você aumentando sua renda, você vai aumentar também o resultado dos seus investimentos e você vai atingir seus objetivos mais rápido. Você investindo R$200 por mês a vida inteira, você vai levar 40 anos para enriquecer. Você não quer isso, você não quer esperar 40 anos para enriquecer. Você quer aproveitar as coisas, né, enquanto você ainda tiver energia, saúde. Então, para isso você precisa focar também em ganhar mais, em aumentar a sua renda. Isso é muito importante na sua caminhada. Outro ponto importante, defina prioridades. Defina suas prioridades. Para você se manter focado, investindo, você vai precisar ter prioridades, porque vira e mexe, acontece alguma coisa, alguém te chama para fazer alguma coisa. Se você não tiver foco no seu objetivo, nas suas metas, você também não vai conseguir se organizar financeiramente. Então, defina desde quando você recebeu o seu salário, olha, 25%, 30%, seja qual for o percentual que você for poupar ali do seu salário por mês para investir, você já separa ele logo no início e fala, ó, eu vou viver com esses 70% aqui. Esse restante é o dinheiro do investimento, isso aqui eu não vou mexer. Tenha essa disciplina, defina as prioridades, o que você quer, o que é prioridade para você. Você quer construir um patrimônio para atingir essa tranquilidade financeira lá na frente? Então você vai ter que fazer esse sacrifício, vai ter que fazer isso com consistência, todos os meses. Não é começar e depois desanimar e parar, que é o que muita gente faz. Então defina bem essa prioridade, não crie uma meta muito difícil logo no começo, separe o seu objetivo em metas menores, comemore essas metas, isso faz parte, isso te mantém motivado. Então bota lá a tua primeira meta, pô, quero primeiro 10 mil, 20 mil, 30 mil, comece com metas menores até o seu objetivo, porque isso vai mostrando, vai condicionando o seu cérebro que você está cada vez mais próximo, está crescendo, está se desenvolvendo, e isso vai te motivar mais. Não coloca uma meta muito longa, porque o tempo vai passando, vai levando 1, 2, 3 anos e você vê que aquela meta ainda está longe, você vai se desmotivar. Então, coloque metas menores em direção ao seu objetivo, que isso vai te manter motivado e você precisa ter bastante disciplina para seguir. Beleza, galera? Por esse vídeo era isso. Espero que tenha ajudado vocês, tenha motivado vocês em relação a esse objetivo. E diz aqui nos comentários, você já começou? Você já atingiu seus primeiros 100 mil? Você vai começar a investir agora? Conta aqui para mim que eu quero saber. Por esse vídeo era isso. Vou deixar aqui também no link na descrição o meu curso de investimentos, o meu link para você pedir o meu livro gratuito de investimentos. Eu tenho um livro que eu escrevi em 2019, que hoje eu distribuo esse livro gratuitamente para as pessoas que querem aprender a investir, começar ali a entender o básico de investimentos. Tanto no meu livro quanto no meu curso eu ensino do zero. Obviamente o curso é bem mais atualizado, o livro é mais antigo, tem certas coisas que eu já mudei de opinião, porque isso faz parte também. A gente como investidor, a gente vai aprendendo, a gente vai mudando de opinião sobre certas coisas, vai evoluindo, mas a ideia é sempre estar ali
estudando e melhorando para atingir nossos objetivos. Beleza? Por esse vídeo era isso. Não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Encontro vocês na semana que vem. Um abraço e até a próxima.